Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia à isca diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Oh, glória! E logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Oh, glória a Jesus! E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o prendiam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: quem é este? Oh, glória a Jesus! As multidões clamavam: este é o profeta Jesus da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Irmãos, aqui é uma palavra da Bíblia que eu mais tenho admiração. Foi a minha primeira pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu aprendi assim: estar preparado, não estar se preparando. Quando conheci o filho do pastor Alberto, pastor Anson, chegava um dia que Deus tocava no coração dele e botava alguém para poder pregar. Isso não tinha, era assim, sim ou não, também não era forçado não. E ali o Senhor me tocava na humildade de Jesus. Que Jesus ele poderia ter montado num cavalo alazão, numa carruagem muito bela, muito bonita, mas ele escolheu montar-se num jumentinho. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Deus Todo-Poderoso, Labarabadabacebe, Mas ali teve algo muito no profundo, ao qual poucos pregam, poucos ensinam. Porque eu costumo pregar e tendo jumento prego. Eu costumo pregar e tendo animal. Porque quando Deus manda, irmão, até o inferno, até o diabo tem que obedecer, porque este nome tem poder. Você não pode ver, mas você sabia que quando Jesus chega na casa, que quando Jesus chega no lugar, o diabo ele tem que se espremer no canto e ficar calado, pastor Roberto. Ele tem que ficar calado. Lá no Rubião nós vimos, só gemia lá, pastor, cala a boca, fica quieto aí. Ele ficava quietinho, irmão. Por quê? Porque Jesus chegou no lugar. Uma vez estava orando para minha irmã, louvado seja o nome do Senhor, eu não compreendia. Quando a entidade que estava nela, o demônio, ele começava a querer correr, ele começava a querer se esconder, e aí eu pensava que era outro demônio que estava chegando. Aí o Espírito Santo me deu discernimento, pastor Alberto. É eu que estou enviando meu anjo. É o meu anjo que está descendo aí, meu servo, por causa disso que está com medo. Irmão,
E ali a Bíblia vai falar, aqui a Bíblia vai falar que Jesus, ele não pediu, não. Ele deu a ordem, fala que o Senhor que está pedindo, o Senhor que está pedindo. E assim será, e assim foi. Fala que o Senhor está precisando, e não era do dono do jumento, não, e nem da jumenta, era do jumento e da mãe e do filho. Ele estava precisando. Eu nunca vi alguém montar, já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu nunca vi alguém montar num jumentinho, num jumento que nunca foi montado e ficar em cima dele. Eu nunca vi, igreja. Mas até o animal reconhece o seu Senhor, igreja. Até o animal reconhece o seu Senhor, igreja. E o ser humano que foi chamado para reconhecer, para o reconhecer, para obedecer a ele, não obedece, igreja. Eu me lembro de Balaão também. Outra vez Deus usou a jumenta lá. Aí os outros falando, usou a jumenta, pode usar qualquer um, não. Deus usou a jumenta porque a jumenta está mais preparada do que o homem de Deus. Irmão, e Jesus onde que chega, irmão? Você não está vendo, mas os anjos estão em festa, os seres celestiais estão em festa, e a igreja também era para estar em festa. Eu, quando sei que vai ter culto, já na minha casa estou em festa. Na minha casa eu fico em festa. E o dia que eu ficava triste, quando estava chovendo, porque talvez não daria para poder vir, Deus preparou a Dona Maria, Ele preparou o irmão Adriel para estar me ajudando, para estar aqui comigo. Irmão, eu começo a buscar Deus pela madrugada, dia de culto. Não estou pregando, eu não estou aqui me exaltando, porque eu sei que eu vou estar indo para onde? Para a casa do Pai. E Jesus, Ele estava indo para onde? Para a casa do Pai. E para a casa do Pai, nós vamos preparados. Para a casa do Pai, nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar. Para a casa do Pai, nós sabemos que vai um que é diferente. Se você ver em Hebreus 13:8, se você parar, pode abrir a Bíblia, você vai ver lá que vai falar que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não é o mesmo, Ele não mudou, igreja, Ele ainda continua o mesmo. Mas ali tinha um povo que estava louvado seja o nome do Senhor, tão alegre. Ele não sabia se era Deus, se era um profeta, se era um homem de Deus. Ele sabia que era de Deus que estava ali, pastor. Ele sabia que era algo diferente, que era um homem diferente que estava entrando ali. Porque louvado seja o nome do Senhor. Para quem olha com o olhar carnal, não vai entender, mas quem olha com o olhar espiritual, vai ver algo sobrenatural acontecendo. Vai ver que Jesus chegou na casa, que Jesus está no lugar. Vai ver que tem que se preparar, tem que o receber, tem que o adorar, tem que reconhecer a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Um deu o jumento, outro deu as vestes, outro botava ramos, porque o nosso Deus é diferente. Se fosse outro, ia criar um tapete vermelho para passar por cima. Mas o nosso Deus, Ele aquilo, ou como fizeram para Ele, pastor Roberto, Ele reconhece. O pouquinho que você faz para Jesus, você acha que é pouco, mas Ele reconhece, igreja. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Aquilo que você acha pouco, mas você faz de coração e está reconhecendo. E Jesus ali, Ele passa, e uma multidão adora, o exalta, louvado seja o nome do Senhor, né? Osana, né? Louvando ali, Deus no céu, Deus na terra. Deus está aqui neste lugar. O povo estava declarando, Ele chegou, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de renúncia, Ele é digno que venha, louvado seja o nome do Senhor, o exaltar. Ele é digno que venha o reconhecer, que venha o entregar o melhor. Quando eu falo melhor, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de adoração, estou falando de reconhecimento. Eu estou falando, louvado seja o nome do Senhor, de reconhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso. Eu não defendo o diabo, irmão, mas o meu Deus eu defendo mesmo. Pode me chamar de crente fanático, pode me chamar do que for. Lá na Serra eu tive 2 debates lá, porque querer ir contra a palavra,
Querer falar que o errado é certo, que o certo está errado, eu debato mesmo. Porque tem muita gente dando glória, sabe o que é o errado? Tem muita gente exaltando o errado, fazendo o errado e reconhecendo o errado. E o certo, aquilo que é o certo, não reconhece. E no meio daquele povo tinha um povo assim também. No livro de Lucas, se não me engano, João vai falar que tentaram mandar que o povo se calasse, né? Mas Jesus falou: até dessas pedras o meu Pai pode levantar adorador. E até dessas pedras pode levantar adorador para o meu Pai. Irmãos, você não sabe, mas nesse exato momento tem uma igreja, tem várias igrejas fervorosas, adorando, exaltando, passando por luta, passando por problema, chorando, passando por dor, passando por aflição, sem dinheiro, louvado seja o nome do Senhor, que alguém da família sofrendo, mas está louvando, está exaltando. Aleluia. Elias falou: mas só eu, Senhor. Senhor, não aguento, não estou suportando, mas ficou só eu. Deus falou: Elias, você não sabe o que você fala. Ainda tem 7.000 que nem beijou a estátua de Baal. Você um dia beijou a estátua de Baal, eu um dia beijei a estátua dele. Mas Jesus é um povo que nem relação sexual chegou a ter. É separado, escolhido. A Bíblia fala de 24 anciões que não chegaram nem a mulher. Você vê que coisa tremenda, irmão. Estou aqui para desvalorizar ninguém, não. Porque eu estou falando para vocês. Paulo vai falar que ainda comendo, pastor, seja o menor do corpo de Cristo, ele é valoroso, ele é importante. Quando eu estava pregando sobre o corpo de Cristo, o irmão Carlinhos já esteve aqui, né? O diabo Carlinhos já esteve aqui, ele fica quietinho, ele fica calado. O Senhor falou para ele: isso aí tem um grande valor na minha obra. O Senhor falava comigo, porque ele não tem tais caras, ele é o que ele é. Ele está ali, você não sabe que ele está falando comigo. O Senhor falava comigo. E tinha um lá glorificando, tinha um lá esperando, mas às vezes não está chegando lá, irmão. Às vezes não está chegando a adoração do rei, do rei dos reis, do Senhor, do Deus, dos deuses. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aí Jesus chega no templo, pastor Roberto. Posso imaginar Jesus chegando hoje aqui, como se fosse no passado. Posso falar que ele ia falar um bocado de coisa que tem para consertar aqui. Posso falar que ele ia me perguntar. Eu não escondo nada de mim, não, irmão. Eu não sou perfeito. Eu tenho certeza que ele ia falar que tinha algo que está precisando consertar, pastor. Ele ia falar que aqui tem algo que ele não está satisfeito. Ele não ia chamar depois, ele não ia ligar de casa, ele não ia te louvar os nomes do Senhor na tua casa e falar, ele ia falar aqui. Foi isso que ele fez quando chegou no templo. E outra, não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não, ele botou para fora mesmo. Aqui na casa do meu pai é casa de oração. Aqui na casa do meu pai é lugar de buscar, é lugar de adorar. É? Sabe por quê? Porque aqueles que eram para poder ensinar, não ensinaram. Vou falar aqui, doa quem doer, reclama quem quiser reclamar. Tem gente que já está me criticando na internet, não vem criticar mais. É hater. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse negócio de cantinho na igreja, esse negócio de quadrilha gospel, esse negócio, louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de mesa de revelação. Esse negócio, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Sabe de que eu vou falar mais aqui? Sabe o que? De querer adornar a casa de Deus. É pisca-pisca, é luz escura, é fumaça. Irmão, mas é para atrair o jovem, é para atrair aquele que está no mundo. Irmão, não adianta nada disso. Não adianta nada disso, porque o lugar é a casa de oração. E se a casa de oração não tiver Jesus Cristo de Nazaré, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, irmão. Mas eu vi uma missionária debatendo com o pastor, ela falou, louvado seja o nome do Senhor, nós fazemos a quadrilha na igreja, é para poder trazer o jovem. Aí o pastor falou para ela, então tem que botar uma mulher nua em cima do altar para poder atrair os homens do mundo também. Aí acabou, irmão. Me perdoa a expressão. Aí ela falou, não, mas aí não. Ô Maurício,
coisa maluca essa que você está falando? Não é coisa maluca não, irmão. Não é coisa doida não. Sabe por quê? O que adianta eu levantar essa cadeira de roda aqui, mas eu sair do inferno? O que adianta você receber muito dinheiro se você não tiver ido para o céu? Se você não tiver igual aquele povo ali, ó, seguindo a Jesus Cristo de Nazaré, montado no jumentinho, um Deus humilde. Não significava que ele era um mendigo, mas significava que ele era humilde. Significava que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele se contentava com pouco, porque ele sabia que o Pai do mundo já tinha colocado ele, que era lá na eternidade, que era lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Significa, louvado seja o nome do Senhor, que se ele não for adorado aqui em Santa Rita de Jacutinga, na igreja pentecostal Filho da Promessa de Deus, ele vai ser adorado lá na outra igreja, no outro lado do mundo, que a ver nem o nome tem, né? Mas tem pessoas tementes, tem pessoas gratas, tem pessoas que reconhecem. Não estou falando aqui, não estou criticando, não estou julgando ninguém, mas cada um sabe da sua vida, eu sei da minha vida. Portanto, eu busco na igreja, eu busco na minha casa, eu busco, louvado seja o nome do Senhor, com homens e mulheres de Deus também que fazem a obra. Eu aprendo, quando eu vou passear, eu falo, vou parar para aprender. Pastor Beto já vou falando. Vou parar para poder aprender. Eu vou parar para poder buscar mais. Eu não vou parar para me dar uma de santarrão. Eu não vou parar, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que eu sou melhor do que os irmãos que estão lá, não. Eu falo, vou parar para poder aprender. E, na verdade, toda vez que eu vou parar, eu aprendo algo novo. Eu aprendo algo diferente. Com os irmãos, com as irmãs. Esse é o nosso Deus, irmão. Então, guarda essa mensagem no teu coração. Resumindo aqui para os irmãos aqui, quando Jesus manda, irmão, ele dá uma ordem, é para ser obedecida. Eu deixo algo para a igreja aqui, para quem está acompanhando na internet. Jesus já pediu algo com você. Jesus já falou algo com você no secreto, no profundo. Eu não preciso de mim chegar e falar, não. Tem algo que Jesus já falou. Jesus precisou daquele jumentinho. Jesus não pode precisar de você também. Não que ele venha depender de você, mas ele tem algo para mim e para você. Não estou falando só de bênção. Eu estou falando, louvado seja o nome do Senhor, que você pode ser usado nessa terra como uma serva, como um servo de Deus. Às vezes uma palavra, igreja, pode matar a vida de alguém, pode fazer uma pessoa se suicidar, pode fazer uma pessoa pegar e matar outra, mas também uma palavra pode salvar a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu vi o pastor que nós acompanhamos, o pastor Vinícius, uma mulher que ia em cima da ponte, abastou uma palavra que ele deu, aquela mulher resolveu não pular mais daquela ponte. E ali, sabe o que manifestou nela? Aquilo que muita gente tem medo dele. Mas todo demônio, manifestou um demônio nela. Que o pastor expulsou. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher não sabia por que ela estava lá. Você quer ver o diabo entrar na vida de alguém? Uma palavra maldita. O coração pesou, o coração se angustiou, o coração ficou nervoso, ficou com raiva. Ele entra. É o medo que a pessoa não sabe nem o que faz mais. Quando alguém bate na mulher bêbada, o cara nem sabe o que fez. Quando alguém mata o outro, ele nem sabe o que fez. Tudo é o diabo, não. O pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte é espiritual. O inimigo entra através do pecado. Amém?